Neste episódio, o Bernardo e eu vamos apresentar o livro The Father and His Family, do autor americano Michael Moynihan, que foi um dos mencionados pelo Bernardo no episódio sobre livros que queríamos ler neste ano de 2021. Ainda que tenha sido o Bernardo a dizer que o ia ler, a verdade é que também eu acabei por ler o livro e ambos o achámos muito interessante ao ponto de aproveitarmos para fazer um episódio que não se ficasse apenas pelo conteúdo do livro, mas onde pudéssemos conversar um pouco acerca da paternidade e da masculinidade, dois temas que o Bernardo e eu acreditamos estarem a atravessar grandes crises nos tempos que correm. Não temos dúvidas de que o conteúdo do episódio é para muitos provocador, mas nem por isso deixem de o ouvir e de partilhar connosco aquilo que pensam. Aliás, se não fosse provocador para alguns, provavelmente não merecia um episódio trivial. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Antes de mais, queremos agradecer muito o apoio que temos recebido de todos os nossos ouvintes. Muitas pessoas nos têm abordado, não só por mensagens, mas também pessoalmente, dizer que gostam de ouvir, e isso é muito importante. De facto, é dar-nos aqui mais força para continuar e a querer produzir mais. E por isso começamos com as frases da praxe, que é: por favor, coloquem like neste vídeo e subscrevam. Aqui uma nota muito rápida em relação à subscrição. Sabemos que muitos dos que nos ouvem-nos pelo Spotify e pelo Apple Podcast, o que não tem problema nenhum, obviamente. No entanto, quando falamos em subscrever a página do YouTube. Por isso mesmo que nos continuem a ouvir por Spotify ou por Apple Podcast, peço-vos, por favor, pedimos, aliás, que o Bernardo está aqui, pedimos que vão ao YouTube, à nossa página, Podcast Trivium, ou Trivium Podcast. Não ponham só Trivium, senão aparece uma banda de metal, mas Trivium Podcast, e subscrevam a nossa página, porque de facto as subscrições no YouTube é aquilo que fará com que sejamos recomendados para cada vez mais pessoas nos ouvirem, porque de facto queremos cada vez chegar a mais pessoas. Temos dito, nós já temos estado a investir algum dinheiro no Facebook para efeitos de publicidade. Não é uma coisa enfim, que nos dê muito gosto estar a suportar essa plataforma, por isso também contamos muito com o vosso apoio, e de facto basta um pequeno clique no botão em que diz subscrever no YouTube, é já uma grande ajuda. Por isso, para todos aqueles que estão no Spotify e no Apple Podcast, vão ao YouTube subscrever, e aqueles que já estão no YouTube e por mera distração não tenham feito, façam também. E também, naturalmente, nós temos aqui na descrição do vídeo, temos a nossa página Patreon. O Patreon é uma plataforma para quem quiser apoiar financeiramente o nosso projeto. Nós temos ambições de adquirir material mais sofisticado, por isso também quem quiser apoiar este projeto também pode fazê-lo através da página do Patreon. Mas agora, em relação aqui ao nosso tema, e já agora ao Bernardo, ainda não disseste olá, podes dizer olá. Não me deste espaço para isto, disseste comigo está o Bernardo e começaste logo. E antes de mais, queremos agradecer. Tudo bem, não vou estar aqui a interromper o Vasco. É que eu desisti. Mas boa noite a todos. Boa noite, olá. Estás sempre a revelar que gravamos isto à noite, mas eu desisti de dizer olá Bernardo, estás bom? Porque depois há sempre um hiato de tempo meio estranho e depois tu dizes olá. A culpa não é tua, a culpa é de gravarmos isto à distância, mas pronto. Hoje, e tal como podem ver aqui no livro, vamos falar no título, vamos falar de um livro. Aliás, um livro que já foi falado no episódio que fizemos no início do ano, dos 18 livros que queríamos ler neste ano. Portanto já vamos no último trimestre deste ano. Foi um livro que o Bernardo disse que ia ler. O livro chama-se The Father and His Family, portanto o pai e a sua família, e é escrito por um americano chamado Michael Moynihan, e é um livro que trata essencialmente da questão da paternidade. E o Bernardo leu, e eu também acabei de pedir emprestado a um amigo esse que também já o conhecem, que é o Gonçalo Pires, que veio há uns tempos falar sobre Tolkien. Ele também tinha livro, eu pedi-lhe emprestado, portanto acabámos, tanto o Bernardo como eu, por ler este livro este ano, e é esse livro que vamos falar. É o Bernardo que o vai apresentar.
O Bernardo leu com mais atenção e tirou mais notas. Como brevíssima... Não sei, não estou assim tão convencido, mas continua. Como brevíssima introdução, este Michael Moynihan é americano e é um pai de 11 filhos. E pronto, tanto quanto sabemos, os filhos gostam dele, os 11 filhos gostam dele, por isso achamos que é alguém que tem autoridade nesta matéria da paternidade. Enfim, ele podemos dizer que é um cidadão anónimo, portanto não se não me engano, é diretor de uma escola, de um liceu ou de um colégio para rapazes, portanto, quer dizer, não é assim uma figura pública vindo nos Estados Unidos, é um homem normal, é um homem, enfim, que tem o seu emprego, pai de família e que também acho que também, para além da autoridade, também lhe dá alguma naturalidade, não é, na forma como escreve este livro, também poderemos falar disto mais adiante. Portanto, ele de facto é um simples pai de família, tem uma profissão normal, uma vida normal, e pronto, e partilha com os seus leitores, não é, connosco neste caso, aquilo que veio a aprender na sua aventura com o pai. Portanto, acho que é um estilo de escrita muito, muito direto, muito pragmático, muito, muito acessível. É um livro, aliás, até bastante curtinho, é um livro que tem o quê? As suas cento e poucas páginas, portanto também lê-se lindamente, e também é um livro direcionado não só a pais de início de vida de pais, nem de fim, nem meio, é para todas as idades, né? Portanto, é um livro que vale a pena ler. Mas pronto, Bernardo, passo agora a palavra para começares a falar em maior detalhe. Eu fiz aqui uma brevíssima apresentação do autor e do livro, mas agora tu vais entrar em mais detalhe, portanto passo-te a palavra. Bem, vamos a isto, Vasco, obrigado aqui pela introdução. Dizer só, e entrando já aqui naquilo que é o tema deste episódio, dizer que tanto para o Vasco como para mim, acho que estamos os dois convictos que mais grave do que a crise económica ou que qualquer crise sanitária, eventualmente, é a crise da paternidade que vivemos. Faltam pais, faltam bons pais nestes tempos. Muito daquilo que é a crise que se fala de valores, a crise ética, a crise moral que nós vivemos, em grande medida é uma crise de paternidade, é uma falta de bons pais. E acho que estou convencido, o Vasco poderá confirmar se concorda ou não, que este livro é uma boa ferramenta, uma boa ajuda para se compreender melhor o que é a função de um pai. Mas Bernardo, sempre... Peço imensa desculpa já estar a interromper, mas bem. É só mesmo porque pode haver alguém que esteja a ouvir e inadvertidamente ouça pai, paternidade, nós estamos, e crise de paternidade, nós estamos de facto a falar de pai do masculino, ou seja, não é dos pais do pai e mãe. Quando falamos em crise de paternidade é mesmo, porque hoje em dia usa-se aquela palavra do parentalidade, que é mais ou menos parecida à paternidade. Quando dizemos crise de paternidade estamos mesmo a falar de uma crise dos pais homens, não é? Achamos que, pronto, enfim, vamos expandir, mas só para não haver aqui ninguém que continua a achar que estamos a falar de pais e de mães. Não, isto de facto trata-se de pais dos pais. Desculpa, continua. Exatamente. Era só para... Paternidade aqui em Exatamente. Oposição à maternidade, sem dúvida, que é outro tema importantíssimo, mas talvez depois a Beatriz e a Mafalda queiram falar sobre esse tema. As nossas mulheres. Mas não digas que é em oposição, é em complementariedade à maternidade. Dizes paternidade. Estou a falar semanticamente, está entendido. Força, acho que é tramado. Depois vêm os nossos ouvintes queixar-se que nós andamos aqui muitas voltas em vez de irmos direto ao assunto. Já perceberam de quem é que é a culpa. Bom, continuando. Estava a dizer que este livro é uma boa ferramenta, parece-me, e eventualmente parece ao Vasco também, uma boa ferramenta precisamente para perceber esta função da paternidade masculina, pronto, para não haver dúvidas. E ao mesmo tempo, embora seja uma ferramenta, não é um livro técnico ou demasiado académico, é um livro, como o Vasco disse ainda há pouco, com uma abordagem muito prática, que aborda as questões não teóricas, também algumas questões teóricas, mas também as questões concretas, como fazer o equilíbrio família-trabalho, como promover uma casa harmoniosa e pacífica, mesmo com uma catrefada de filhos, no caso, não é, que ele tem 11 filhos, e com todo o caos que uma casa cheia de filhos implica, e como é que se pode exigir a ordem, mas ao mesmo tempo dar liberdade aos filhos para que possam descobrir-se a si próprios e ao mundo.
ou questões um pouco mais profundas, como qual o papel dos pais na transmissão da fé aos filhos. Enfim, é este tipo de perguntas muito concretas, e nós a seguir já vamos ver como é que o livro está estruturado, que o autor procura responder. Então, o livro, como eu estava a dizer, está organizado em 9 capítulos, e então cada capítulo aborda uma dimensão diferente da paternidade. O primeiro capítulo é a vocação à paternidade, o segundo, preparar o matrimónio, o terceiro, o pai como marido, depois o pai e a ordem na casa. No quinto capítulo temos o pai como mestre ou professor dos seus filhos. Depois, no sexto, temos o pai como mentor dos seus filhos. No sétimo capítulo temos o pai e as suas filhas, a relação do pai com as filhas. No oitavo, o pai como suporte para a vocação dos filhos. E num capítulo final, o nono, temos preparar o coração para uma paternidade madura no casamento, um capítulo sobre o casamento também. Naturalmente, não vamos aqui estar a resumir cada um dos capítulos, nós convidamos cada um de vocês, pelo menos os que tiverem interesse neste tema, a comprar o livro, e portanto queremos deixar também aqui alguma surpresa, mas vamos os dois partilhar algumas ideias que nos marcaram neste livro. E eu começo logo com o quarto capítulo, que é o pai e ordem em casa. Não que os primeiros 3 capítulos não sejam interessantes, mas aqui por economia de tempo, acho que é um capítulo interessante, e é um capítulo que eu gostava aqui de destacar, porque é um capítulo em que o autor explora um problema que me parece muito atual, que é, embora haja no homem uma tendência natural para a tirania, digamos assim, e apesar de tudo, sabemos que em muitas casas os homens abusam da sua autoridade para impor a sua preferência. Na realidade, hoje em dia, é provavelmente o caso mais comum, até é o oposto, ou seja, os pais masculinos simplesmente não exercem a autoridade, a não ser em momentos de crise familiar, o que acaba por tornar a casa caótica. Isto aqui, não exercem a autoridade, pode ser por vários motivos, pode ser por uma questão cultural, em que o homem não se quer afirmar como homem, vamos olhar para isso um bocadinho mais à frente, mas também outra questão que nos parece particularmente preocupante, que é a ausência do pai de casa, porque às vezes por questões nobres, como a dedicação ao trabalho, não é? Mas como sabemos, tudo o que é exagerado é errado, e também na dedicação ao trabalho tem de haver um equilíbrio, não é? E mais do que isso, compreender cada um de nós ter aqui para si próprio aquilo que é a sua hierarquia de prioridades, não é? Porque eu acho que se nós perguntarmos a qualquer pessoa, a qualquer homem que tenha a sua família, facilmente a resposta que nos dão quando perguntamos qual é que é a prioridade, é que a prioridade é a família. Mas depois o que se vê, infelizmente, é que nem sempre aquilo que é a prioridade que a pessoa tem corresponde com aquilo que a sua vida demonstra. Portanto, é um capítulo que eu acho que é importante nesse aspecto. E neste capítulo gostei de uma ideia prática, que é uma sugestão que ele nos dá, que é a sugestão de o marido e a mulher marcarem reuniões recorrentes em que discutem a situação da casa e falam sobre assuntos que normalmente acabam por escapar no meio da correria do dia-a-dia do trabalho, das tarefas, dos bebés, e alguns exemplos que ele dá para essas discussões são, em primeiro lugar, como está a relação entre o homem e a mulher, discutir, o homem e a mulher perguntarem a si próprios em que é que eu, como pai e marido, posso melhorar, ou a mulher vice-versa. Há algo que esperes de mim e que eu não esteja a cumprir? São coisas, como já dissemos e continuaremos a repetir, são coisas muito simples, normalíssimas, mas que às vezes tão simples e tão normais que possam parecer, depois no dia-a-dia, no meio do caos familiar, acabam por escapar, e pode haver aqui pormenores pequeninos que vamos remoendo, tanto o marido como a mulher, de coisas que eu não gosto que ela faça ou que ela não gosta que eu faça, e nada como ter a sinceridade no centro do casamento. Outra pergunta que ele sugere para essas discussões é
como andam os nossos filhos, não é? E não os filhos em geral, não os filhos como uma entidade abstrata, mas os filhos um a um, olhar para os filhos individualmente. O que, no caso do Vasco e no meu, que temos 2 filhos cada um, acaba por ser fácil. No caso de quem tem 11 filhos, às tantas tem de marcar se calhar 2 ou 3 reuniões para ver os filhos um a um, mas ter sempre muito presente esta noção que não é nada óbvia, de que cada filho tem a sua própria personalidade, tem as suas próprias necessidades, tem os seus próprios problemas, e portanto cada um deles, não há uma estratégia, aliás, que funcione para todos em geral. É preciso atendermos à personalidade e à natureza de cada um dos nossos filhos, para conseguirmos efetivamente ser bons pais, e esse exemplo faz todo sentido. Enfim, outros exemplos de questões, para não estar a tomar muito mais tempo aqui neste apontamento: planos para o futuro, conversar com a mulher sobre planos que tínhamos para o futuro da família, questões normais de gestão doméstica, e também de expectativas que um e que outro possam ter para a casa, naturalmente expectativas realistas, tendo em conta que à medida que a família vai crescendo, passa a ser impossível haver ordem absoluta, pelo menos do ponto de vista material da casa. Depois, Vasco, não sei se queres comentar alguma coisa deste capítulo. Eu agora passaria para o 5º capítulo, do pai como mestre e professor, a menos que tenhas aqui algum apontamento a fazer. Podes ir para o 5º, que eu depois quero falar do 6º. Muito bem, então ainda temos aqui espaço. E depois vamos para o 3º, mas isso é depois. E depois vamos para o 3º. Então, mas vamos aqui ao 5º agora. O 5º, como eu disse ainda há pouco, é o pai como mestre, como professor, e neste capítulo o Michael tenta explicar que tipicamente os pais descartam um pouco a sua função de ensinar aos seus filhos questões simples, como falar sobre a realidade, ensinar a verdade sobre as coisas que existem. E o Michael diz que esta função acaba por ser muitas vezes descartada, porque os pais são quem providencia, como falámos há pouco, muitas vezes os rendimentos da família, e portanto acabam por estar demasiado absorvidos nas suas tarefas profissionais, ficando este papel de ajudar os filhos a crescer, não só nas coisas práticas, mas também na construção do seu imaginário, na compreensão até da sua própria filosofia de vida, e é uma pena, e o Michael dá-nos aqui esta noção. E depois, isto naturalmente é de forma involuntária que isto acontece, mas as consequências acabam por ser graves. Quanto a isto, o Michael dá uma série de exemplos e de sugestões. Uma que eu achei pouco típica deste tipo de manuais foi a importância dos pais transmitirem aos filhos uma boa formação filosófica, como falava há pouco. E em particular, e aqui chamo a atenção dos nossos ouvintes, em particular uma boa formação metafísica, que é uma disciplina que, bem sabemos, praticamente já não é estudada, embora seja uma disciplina tão importante, até por ser a base de todas as outras, de alguma forma. Estudar as causas últimas das coisas, conhecer os princípios básicos da realidade, que em suma não é mais do que ensinar os filhos a pensar, não é? Nos tempos em que vivemos há muita tendência de se ensinar, de olhar para a educação e de olhar para o crescimento dos filhos como algo mais, como dizer, mais virado para a eficiência, mais virado para a prática. Como é que se faz, como é que se constrói isto, como é que se cozinha aquilo, como é que se... Depois as mesmas disciplinas que se aprende na escola acabam por ser muito de decorar conteúdos, mas o aprender a pensar, que é algo que acaba por estar depois, ao fim e ao cabo, no centro daquilo que é a liberdade, não é? Termos a capacidade de pensar por nós próprios, é uma valência que é muito pouco explorada na escola e que em casa não pode deixar de ser explorada. E, portanto, acho que esta sugestão faz todo o sentido. E depois outro contributo muito útil e muito prático, e precisamente uma questão que tipicamente não sabemos muito bem como abordar, é a abordagem que ele propõe quanto à sexualidade. Não é? Não vou aprofundar aqui a questão, porque podíamos ficar vários episódios a falar disto,
podem encontrar no capítulo 6, o pai como mentor, um método muito interessante sobre como ir gradualmente aprofundando a questão da sexualidade, a temperança, a beleza da santa pureza e da castidade num mundo com tantos estímulos e com tantos perigos em toda a parte que podem corromper totalmente a beleza enorme que é a sexualidade quando vivida de acordo com o desígnio para que foi criada, como forma de união íntima entre duas pessoas que entregam a sua vida na totalidade uma à outra e da qual pode surgir uma nova vida. Uma vida que é a encarnação, permitam-me a expressão, do amor sincero entre homem e mulher. E tudo o que seja menos que isto degrada, engana e só trará infelicidade e destruição. Entretanto, saltei aqui para o capítulo 6, que é onde se aborda esta questão. O Vasco queria dizer qualquer coisa quanto a este capítulo. Queria, deixa-me só, enfim, não me esquecendo deste onde deixamos aqui a conversa, mas só uma coisa que disseste há pouco, e que esse tal capítulo 5 fala, e que me parece, disseste há pouco, não é? Ou seja, o pai enquanto professor, não é? Enquanto mestre dos seus filhos, e disseste que às vezes os pais é quase porque, como é que eu ia dizer, é quase sem querer que não investem nos seus filhos, mas eu acho que hoje em dia, precisamente na crise de paternidade que vemos, que assistimos hoje em dia, acho que há realmente pais que voluntariamente abdicam, não é? De passar tempo com os seus filhos, não é? Abdicam mesmo, e entregam-nos, enfim, a terceiros, não é? E sejam esses terceiros, sejam a escola, não é? Obviamente a escola, já não estou a menosprezar a importância da escola, mas a escola não se substitui ao papel educativo dos pais ou entregam-nos aos desportos, não é? Também, uma vez mais, importantíssimo que os filhos sejam desportistas, mas só que, quer dizer, se um filho todos os dias vai da escola para o desporto e depois chega tardíssimo a casa, o pai ainda mais tarde chega e depois não passam tempo juntos, quer dizer, acho que muitas vezes os pais, hoje em dia, correm o risco de delegar em terceiros a educação, não é? A educação dos seus filhos. E coisas piores, não é? Quantos pais não delegam a educação dos seus filhos à Netflix, por exemplo, ou essas plataformas de streaming, não é? E quer dizer, nós estamos a atravessar precisamente agora um acontecimento no mínimo curioso, em que crianças tão jovens como crianças de 10 anos ou até menos terem assistido àquela série do Squid Game, que, enfim, não quero agora de todo criticar, até porque não vi a série, mas que tenho noção que é uma série ultra violenta, não é? E quer dizer, e tem-se assistido a várias crianças por este mundo fora, em todo o mundo, que assistiram à série toda, que é uma série ultra violenta, claramente não adequada a crianças de 8, 10, 12 anos, mas que por alguma razão tiveram acesso, não é? Que, enfim, obviamente a culpa não é só do pai, enfim, também, obviamente aqui também a mãe tem um papel, não é? Mas há esta ideia de não fazer tempo para os nossos filhos e delegar-nos em terceiros, sejam esses escolas, desportos, o que seja, plataformas de streaming, delegar neles a educação dos nossos filhos, que acho que é um dos sintomas desta crise de paternidade que assistimos hoje em dia. Voltamos àquilo, Vasco, fazendo aqui um comentário sobre o que estás a dizer, voltamos àquilo que eu há bocado dizia que é tão importante, que é tratar cada filho como uma pessoa absolutamente única, Exatamente. não é? Porque a questão não é que não seja bom eles fazerem desporto ou não seja bom a formação que recebem na escola, é ótima e ainda bem que assim é. A questão é que se Às depois vezes. disso, às vezes sim, É ótimo às vezes. certo, mas se for como deve ser é ótima, não é? Se a escola for aquilo que deve ser é fantástica. Nem sempre é o que deve ser, mas enfim. Mas o que eu estava a dizer é, se para além disso não há aquela individualidade que podem dar em casa, não é? Aquele tratamento pessoal, Sim. individual, dirigido a cada um nas suas características, nas suas necessidades, não é? Se todos os filhos são tratados como quase cópias uns dos outros, vai faltar ali qualquer coisa, e é o que nós estamos a ver hoje em dia acontecer. E esta individualidade era precisamente aqui que também queria pegar, enfim, neste tal capítulo 6, que é o pai como mentor dos seus filhos, e que ele, quando diz filhos rapazes, porque o capítulo, salvo erro, o sétimo é que é a relação com os filhos, mas a relação com os filhos, e uma vez mais tem a ver com o fazer tempo para os filhos, não é? E arranjar tempo, e ele por acaso diz,
ele diz mesmo, pá, isto a malta que diz que não tem tempo é mentira, percebes? Ou seja, há gente muito mais ocupada do que nós que consegue sempre ter tempo para os filhos. Portanto, não há nunca nenhuma desculpa, até porque, obviamente, enquanto pais, a educação dos nossos filhos é uma das grandes prioridades, se não a grande prioridade do nosso casamento, ou pelo menos para com os nossos filhos, é a educação. Por isso é sempre preciso fazer tempo, não há nada, nem o trabalho profissional que se deva sobrepor a isso, não é? Talvez só a relação com a nossa mulher é aquilo que, enfim, pronto, para um crente, a relação com Deus, naturalmente, depois a relação com a mulher e depois a relação com os filhos, mas pronto. Mas isto para dizer que neste capítulo 6 ele insiste numa coisa que eu acho espetacular, e pronto, quer dizer, o Bernardo, tu e eu, os nossos filhos ainda são pequenos, não é? Os dois rapazes de cada um de nós ainda são pequeninos, mas é engraçado, e por acaso hoje estamos a gravar isto num dia de fim de semana, e hoje passei tempo, fui almoçar com o meu filho mais novo, enfim, mais velho, que tem 3 anos, quer dizer, ainda é um miúdo, mas já conversa, já partilha, portanto, isto depois é que ele insiste muito nestas conversas one-on-one, não é, com os filhos, e também relaciona isso muito com a sexualidade, não é, porque, uma vez mais, acho que hoje em dia, quer dizer, nós passamos, tenho esta impressão, em termos de sociedade, da sexualidade ser um assunto tabu, não é? Para ser uma coisa tão gasta, tão saturada, que já nem vale a pena falar, não é? Isto também se vê, digo eu, na relação com os pais, e acho que com os filhos rapazes é muito importante serem os pais arranjar tempo para conversar, e tudo aquilo que disseste e explicaste para dar a conhecer quer dizer, a virtude da temperança, a pureza, o que é que significa realmente amar uma mulher, não é? Quer dizer, porque, como tu dizes, hoje em dia enchem-nos de imagens falsas, não é? Enfim, que conhecem o seu mais alto expoente, se quiseres, na pornografia, não é? Que é uma grande mentira em relação àquilo que é a união entre um homem e uma mulher. Quer dizer, a pornografia quer dizer, é uma deturpação total daquilo que é a relação íntima entre um homem e uma mulher. Mas hoje em dia, para os rapazes e para as raparigas, é muito fácil serem expostos à pornografia. Portanto, se não houver este cuidado, e como tu dizes, o pai conhecendo o filho como ele é, conhecendo aquilo que são as suas fraquezas, as suas virtudes, os seus problemas, as suas alegrias, fazer tempo para ir conversando sobre tudo, também obviamente sobre esta parte da vida afetiva, mas sobre tudo, não é? Eu conheço pais que periodicamente com os seus filhos, e que pais que têm vários filhos, e que vão periodicamente vão almoçar fora. Uma semana é um, outra semana é outro, ou seja, fazem tempo para os filhos, para estar com eles, para saber como, enfim, para os acompanhar como mentores, não é? Eu acho que esta ideia é uma ideia, quer dizer, é uma ideia fortíssima, uma ideia muito, muito forte neste mundo em que parece que nos queremos descartar da educação dos nossos filhos. E esta ideia, Vasco, de facto de dedicar tempo aos filhos, que ser um bom pai e ser uma boa mãe também, mas as mães fazem isto com mais naturalidade. Mas ser um bom pai exige dedicação, dedicar tempo aos filhos. É uma ideia que nós vamos recalcar muitas vezes ao longo da conversa, ou do que resta dela, e é uma ideia que também está muito presente no livro, e que não faz mal repetirmos esta ideia, porque de facto, se alguma coisa for para reter deste episódio que nós estamos aqui a gravar, é precisamente esta: temos de dedicar mais tempo aos nossos filhos. Temos, e estou a falar por mim também, não estou a dizer só para as pessoas que estão a ouvir, eu também falho neste aspecto, e podemos ser sempre um bocadinho melhores nisto. Só fechando aqui esta questão que eu tinha abordado sobre a sexualidade, e que o Vasco depois aprofundou também, dizer que de facto é muito essa abordagem que o Michael acaba por propor, ou seja, é uma questão que é abordada com muita profundidade, e depois a abordagem que ele propõe é precisamente a conversa one-on-one, a conversa 1 a 1 com cada um dos filhos, e tendo em conta a sua personalidade, a sua individualidade e também o estágio de desenvolvimento em questão. E ele dá aqui dicas que eu acho que são muito úteis, são muito valiosas, e eu acho que um dia mais tarde vou voltar ao livro, nem que seja para este capítulo, porque ele dá aqui sugestões sobre como deve ser aquela primeira conversa com os miúdos ainda pequenos, sobre como é que nascem os bebés, depois aquela segunda conversa, se calhar, em que os rapazes, as raparigas começam a sentir algumas diferenças no corpo, começam a sentir
ali algumas atrações, portanto há uma conversa também nessa altura que se deve ter, na altura da puberdade, em que as hormonas começam aos saltos, como se costuma dizer, e depois até há aquela conversa já, se calhar um dia um pouco mais velhos, na adolescência ou já os jovens adultos, quando tiverem sim o primeiro date, o primeiro namoro, a primeira relação mais séria, também há uma conversa que é preciso ter, já com outro grau de maturidade, e ele, para cada um destes momentos, acaba por nos dar aqui algumas ideias, algumas sugestões que eu acho que são muito valiosas, e portanto é ler o livro neste capítulo, que acho que é fantástico. Enfim, havia muito mais a dizer, por exemplo, quanto ao papel que o pai tem relativamente às suas filhas, não é? Um assunto ao qual o autor dedica um capítulo inteiro também, e que, tendo em conta o mundo atual, em particular as polémicas, como a polémica do Me Too, daria sumo outra vez para um episódio inteiro. Mas percebe-se que muito do problema do Me Too, além de uma visão desordenada da sexualidade, inspirada na Revolução de Maio de 68, como há bocado falávamos, também tem muito que ver com esta ideia pobre de masculinidade, sem dúvida, e com alguma falta de pai no crescimento das suas filhas. E sem entrar em grande detalhe, depois sobre masculinidade vamos aprofundar ainda um bocadinho mais, mas é importante ter presente, faço aqui se calhar só este parênteses, mas é importante ter presente que uma filha olha tipicamente para o seu pai como uma referência de masculinidade, não é? O que acaba por ter naturalmente impacto nos valores que vão procurar num marido e num pai para os seus filhos. E o Michael dá muitos exemplos importantes que os pais devem ter em conta na educação das filhas, no afeto que lhes damos, na forma como as elogiamos. Como é que se deve elogiar uma filha, não é? Na forma como as protegemos e até na forma como devemos tratar com os seus namorados, que eu acho que é uma questão meio romanticizada ou romantizada, não sei agora dizer, que há sempre aquela imagem do pai, quando a sua filha querida traz o namorado a casa pela primeira vez, acaba por o tratar muito mal. Isto é uma ideia que é cómica num certo aspecto, mas que também é muito séria noutro aspecto, não é? Não é uma questão de tratar mal por tratar mal, por achar que a filha vai escolher mal o homem. Não, tem a ver com nós somos protetores das nossas filhas, e protetores não na conotação negativa, naturalmente, e nem o Vasco nem eu temos filhas, e portanto estamos aqui a beber um bocadinho da sabedoria do Michael, mas a ideia que ele passa é muito esta, a ideia de protetor no sentido em que queremos o melhor para elas, e portanto o homem que elas escolhem para ser seu namorado é naturalmente um assunto que deve ser da maior importância para o pai. Enfim, finalmente, não queria deixar de mencionar, eu acho que o Vasco ainda queria ir ao terceiro capítulo, eu agora ia falar no capítulo 9, então eu falo muito para concluir, mas fala do terceiro primeiro. O terceiro é a relação do pai com a mulher, não é? Com a mulher, e tem a ver, e acho que é importante, também tem a ver com esta, ou melhor, não é o pai com o marido, não é? E também tem a ver com esta parte da afetividade, não é? Porque eu estou convencido, e até, enfim, posso dizer por experiência própria, de que uma das coisas que mais, como é que eu dizer, que mais segurança dá a um filho no campo da afetividade é saber que os pais se amam, não é? E que os pais, mesmo estando casados há muito tempo, que os pais namoram ainda, não é? Portanto, ele fala aquelas coisas típicas, não é? Quer dizer, oferecer flores, levar a jantar fora a mulher, não é? Quer dizer, fazer, uma vez mais, também fazer tempo, porque é importante enquanto pai fazer tempo para a mulher, para que os filhos, e atenção, isto jamais, com toda a sinceridade, nunca, não há aqui uma perspectiva utilitarista, não é? Leva a tua mulher a jantar fora para que os teus filhos olhem para ti, percebe? Não é isto, não é? Leva a tua mulher a jantar fora porque a amas, não é? E com isso os teus filhos também vão aprender os como rapazes, é que se ama uma mulher. Exatamente, e as mulheres, as filhas, como é que devem ser amadas por um homem, não é? Portanto, ou seja, os pais são sempre a medida, para usar um inglesismo, o benchmark para qualquer relação que venham ter no futuro. Portanto, se tiverem pais que não namoram, que estão sempre em casa cansados, que discutem a toda hora,
isso será o exemplo que vão levar para o resto da sua vida. Enquanto tiverem pais que, apesar de alguma discussão, apesar de algum cansaço, ainda assim fazem tempo um para o outro, há demonstrações de carinho verdadeiras. O oferecer flores quer dizer, é o clássico, mas de facto as mulheres tendem a gostar, porque primeiro que as flores são bonitas, não é? Que é uma demonstração de carinho. Eu amo, portanto, aquilo que é mais bonito da natureza. O levar a jantar fora, o namorar, o ir passar um fim de semana os dois fora. Dizer, olharem para isso e perceberem que ou seja, que é assim, como tu dizes, e bem, Bernardo, que um homem deve amar a mulher e que a mulher deve ser amada pelo homem. Portanto, achei muito interessante que ele falasse nisto, porque lá está, isto não é um livro sobre o casamento, é um livro sobre a paternidade, mas uma paternidade autêntica implica também este amor, este carinho para com a mulher. Agora deixe-te acabar com o último. Isso aí agora dava pano para mangas, podíamos explorar um bocadinho de como é só se pode ser bom pai sendo bom marido da sua mulher, e depois É entraríamos aqui verdade. noutros temas que não vamos explorar agora neste episódio, mas que já se está a perceber que até por esta questão simples, prática, acaba por ser importante. Mas é uma Gostava das eu de coisas dizer, boas diz, Vasco, deste, diz. uma das coisas boas deste livro é que é um livro, lá está, de 109 páginas, mas Muito lá curto está, e muito muito curto, mas sucinto. que abre janelas para uma série de temas interessantíssimos e importantíssimos. É uma virtude deste livro, não é? Porque se este livro fosse a cada tema em específico, portanto, isto não era um livro, eram 25 tomos para se chegar lá, mas pronto, tem esta coisa boa de ser curto e lançar para tantos temas interessantes. Desculpa, Pode Bernardo. dizer-se que ele consegue fazer aquilo que nós não conseguimos fazer aqui no podcast, que é ser sucinto, mas mesmo sendo sucinto, é Mas nós, transmitir a mensagem que quer transmitir, não é? mas nós não Curto e queremos ser, grosso. nós não queremos ser sucintos. Pá. Estou a brincar. Ouvintes, perdoem. Vai, dá-lhe, Bom, Bernardo. vamos continuar. Vamos continuar. Não, estava só aqui a dizer que não poderia terminar aqui a análise do livro em si, ainda temos aqui um tema para falar a seguir, mas não podíamos terminar a análise do livro em si sem falar, e tendo em conta o podcast em que estamos, não é? Mas sem falar um bocadinho do capítulo 9, que é o capítulo em que se fala da preparação do coração para uma paternidade madura no casamento. E entre vários outros aspectos interessantíssimos, eu acho que este é provavelmente o melhor capítulo do livro, essa memória não me trai. Entre outros aspectos, dizia eu, o Michael explica a importância da leitura de bons livros no crescimento da imaginação moral dos nossos filhos, no desenvolvimento da sua capacidade de pensar, na sua capacidade de imaginação, que é de resto uma questão que nós já temos abordado aqui muito também no podcast, e dá, curiosamente, como exemplo de primeiríssimo destaque a obra de quem? A obra de Tolkien, que diz o autor, e eu acho que disse isto na entrevista com o Gonçalo, porque na altura já tinha lido o livro, que vale a pena ler Tolkien. Enfim, vão ao nosso episódio de Tolkien para perceber porquê, mas aqui, no caso concreto do Michael, ele explica que é um autor que escreve com o coração de pai, considerando especialmente a importância de educar os seus filhos. E depois, curiosamente, a segunda sugestão, então ele sugere Tolkien, e depois a segunda sugestão vai para outro livro que estava também na nossa lista de livros para este ano, que é o Brideshead Revisited, de Evelyn Waugh, que é um livro, posso fazer aqui um anúncio, um grande anúncio, como diria o Matt Fred, temos aqui um grande anúncio para fazer, que vai ser um dos nossos próximos episódios, será precisamente sobre o Brideshead Revisited, mas sem querer estar aqui a levantar demasiado o véu sobre o próximo episódio, o Michael diz que este livro é um livro que fala da educação do coração humano para que este aprenda bem a realidade, tendo em conta que existe uma dificuldade grande em compreender-se o que é a verdade com V maiúsculo, não é? O que é o real, e é preciso reconhecer o bom, o verdadeiro e o belo, e o livro termina precisamente nessa nota. O Brideshead Revisited, como saberão aqueles que conhecem a obra, é ao fim e ao cabo a história de uma conversão, não é? E portanto, enfim, não vou estar a aprofundar isto, vamos ter um episódio em breve sobre este livro, que é um livro extraordinário e que fala precisamente sobre... apreende muito bem a natureza humana e a dificuldade que nós temos em reconhecer às vezes aquilo que é bom e que é verdadeiro, e que é belo,
nas coisas simples da nossa vida, mas também nas coisas grandiosas. Enfim, fica aqui esta nota, espero que fiquem com vontade de ver esse episódio, porque de facto é um livro extraordinário, um autor também muito, muito interessante de conhecer. E passávamos agora, Vasco, para uma segunda parte do episódio que me parece importante. Nós temos esta tradição, acho que se pode dizer assim, de apresentar um livro e depois pegar num dos temas do livro, ou um tema relacionado com o livro, e aprofundá-lo um pouco mais. Neste caso, é um livro que fala sobre paternidade e nós achamos que poderia fazer sentido conversar sobre masculinidade, não é? Porque a masculinidade hoje é um conceito injustamente polémico, muito mal compreendido, mas que sem o qual não existe verdadeira paternidade. E se há uma crise de paternidade, há, consequentemente, uma crise também de masculinidade. As duas coisas estão interrelacionadas. Se há uma crise de masculinidade, não pode haver bons pais. Se há uma crise de bons pais, não pode haver filhos bem formados naquilo que é a masculinidade. E, portanto, entra-se aqui numa bola de neve, num ciclo vicioso que tem vindo a trazer, infelizmente, grandes problemas para a nossa civilização. E, portanto, dizer que, em primeiro lugar, que todo homem maduro tem vocação e o desejo de ser pai. Mais uma vez, o masculino, implica este desejo de ser pai. Seja, naturalmente, ser pai espiritualmente, não é? Como é o caso das pessoas que consagram a sua vida a Deus, em particular os sacerdotes, são também pais, também eles como masculinos, e os sacerdotes é importante que sejam verdadeiramente masculinos, e ao contrário do que pode às vezes parecer, estas crises agora que infelizmente têm assolado a Igreja, em particular esta crise da pedofilia, só nos obriga a sublinhar ainda mais a importância dos padres, dos sacerdotes, serem verdadeiramente masculinos, e portanto, que são chamados a ser pais, estava eu a dizer, mas também os outros homens que não consagram a sua vida a Deus, também eles é suposto que tenham este desejo, esta vocação inata de se ser pai. Se assim não for, alguma coisa está errada. Este aqui era o primeiro ponto que eu gostaria de fazer sobre esta relação entre masculinidade e paternidade. Depois de notar aqui outra ideia, Vasco, tu vai-me interrompendo à vontade, porque eu tenho aqui as ideias estruturadas, mas tu já conheces o que é que eu vou dizer, portanto, se quiseres sublinhar aqui alguma coisa ou dar a tua opinião, estás completamente à vontade, naturalmente. Tens as ideias estruturadas e muito bem estruturadas. Está ótimo, pá. Vai em frente, quando for preciso mandar calar o meu amigo, eu cá vou ligar. Exatamente. Assim de forma masculina, viril. Exatamente. É importante agora, é para dar também o exemplo. Não, mas estava a dizer aqui que um primeiro ponto, perceber que paternidade e masculinidade são conceitos interdependentes e dependentes também um do outro, e é muito importante perceber isto. Todo o homem ser verdadeiramente masculino implica querer ser pai, espiritual ou biologicamente. A segunda noção que eu acho que é importante ter é a de que a relação de pai para filho é uma realidade única nos seres humanos. Porque se repararem, nos animais não existe a função de pai e de filho, no sentido estrito, naturalmente. Há progenitores, como é óbvio, mas a relação que é uma relação de autoridade, de amizade e de amor que existe entre o pai e o filho, são características marcadamente humanas. Um animal macho, perdoem-me aqui, se calhar a imagem demasiado... um animal macho vê uma fêmea com o cio e vai cobri-la. Não lhe interessa se é a mãe ou se é a irmã dele. Não existe o conceito de família fora da família humana, pelo menos num grau idêntico. Naturalmente, existem animais em que a família, ou melhor dizendo, as comunidades, permanecem unidas, mas não de forma consciente e nunca com a mesma motivação que na família humana. E por isso, aqui também se compreende aquela ideia que nós já fomos vendo, que ser pai verdadeiramente implica muito mais do que simplesmente trazer um filho a este mundo, que já não é coisa pouca nos tempos que correm. Ser verdadeiramente pai implica então
uma dedicação, e volto a sublinhar, uma dedicação de tempo muito significativa. Ser pai implica investir tempo para estar com os seus filhos, é fundamental. E eu repito também para eu ouvir e para o Vasco ouvir, porque acho que não fazemos o suficiente e temos muito por onde crescer ainda. E esta necessidade de passarmos tempo com os filhos é também porque temos de ser exemplo para os nossos filhos. Parte relevante da educação é precisamente pelo exemplo. Isto aqui acho que é mais ou menos científico, mais ou menos consensual. Os filhos imitam em grande medida aquilo que vêm os pais a fazer. E como é que os filhos nos podem imitar se nós estamos ausentes? Ou como é que os filhos nos podem imitar se nós, estando presentes, estamos agarrados às redes sociais, ou estamos agarrados à televisão, ou estamos agarrados ao jornal, à revista, ou o que for, não é? Nós queremos ser imitados pelos nossos filhos, temos de ser bons exemplos. Isto é um desafio enorme, porque como o Vasco dizia há bocadinho, e eu também já tinha referido, no tempo em que vivemos não temos tempo para nada. Ninguém tem tempo, homens e mulheres. Estamos sempre com pressa, estamos com stress, estamos com pressão, estamos nervosos, estamos preocupados, cansados, estamos sempre a precisar de férias. Agora uma coisa que também está muito na moda é precisar de tempo para mim, não é? Preciso de tempo para mim. A toda a hora é de doidos. Parece que quanto mais evolui a sociedade, menos as pessoas são humanas, para cada vez mais se tornarem um género de robôs, de autómatos, meros realizadores de tarefas, não é? Neste admirável mundo novo. Olha, outro livro, Vasco, para também falar-vos num episódio. e enquanto andamos aqui nesta azáfama, não é? Onde é que estão os nossos filhos? Obviamente, se não somos nós os exemplos dos nossos filhos vão arranjar outros exemplos. Como o Vasco disse, os filhos vão pegar e vão olhar para os exemplos que têm, que são as séries do Netflix, os vídeos do YouTube, os desenhos animados, no caso dos mais novos, e sabemos bem que tipo de exemplos estão nestas plataformas, não é? Que têm coisas ótimas, sem dúvida, mas que também têm coisas muito más. E o Squid Game é só um exemplo muito pequenino que o Vasco deu dos perigos que existem nestas plataformas. Para as crianças, não é? Para as crianças e para os adultos, não é? Também. Mas agora falando especificamente... Estamos a falar das crianças. Das crianças, naturalmente. Os adultos depois é tema para outra conversa. Não temos tempo, pronto, é um facto. Mas há aqui outro facto. Qual é que é o outro facto? É que vamos ter de o arranjar, vamos ter de ser criativos, vamos ter de inventar tempo de alguma forma. Vamos ter de sacrificar. A palavra sacrificar é importante e vamos voltar a ela daqui a pouco. Vamos ter de sacrificar, neste caso, outras ocupações, por legítimas e importantes que sejam, não é o que está em causa, mas temos de nos sacrificar, temos de sacrificar coisas que nos dão gozo fazer, o nosso encontro semanal com os amigos, os nossos copos com mais ou com menos regularidade, temos de sacrificar qualquer coisa em prol do futuro dos nossos filhos. E não podemos ter dúvidas em relação a isto. E só dedicando muito tempo aos nossos filhos é que vamos conseguir que eles se tornem, e agora voltando aqui ao tema que nós estávamos a discutir em profundidade, verdadeiramente masculinos, não é? Não só bons homens, no sentido lato, do homem como espécie humana, mas verdadeiramente masculinos. Era aqui que eu queria aprofundar também agora neste ponto. Verdadeiramente ou toxicamente masculino, porque hoje em dia fala-se muito na exatamente, é que é isso mesmo, Vasco, ainda bem que tocas nisso, porque eu, ao dizer verdadeiramente masculinos, eu quero precisamente pôr de parte essa noção, a noção sim tóxica de masculinidade, absolutamente errada. Não estou a falar de chauvinistas, de misóginos, de machistas, não é isso que é ser verdadeiramente masculino. Ser masculino, refiro-me ao sentido clássico da virilidade, que é tão importante para o mundo em crise no momento em que vivemos. Masculinidade no sentido daquele que dá a vida e que se sacrifica pela família e pela sua comunidade. E tem graça porque há um académico que o Vasco e eu acompanhamos, nenhum de nós acho que é especialista, eu pelo menos não sou, mas gostamos de acompanhar o seu trabalho, que é o Jordan Peterson. Certamente se nos conhecem a nós, conhecerão muito melhor a Jordan Peterson, e ele aborda muitas vezes esta questão, não é? Ele tem um livro das 12 regras e depois ainda tem mais outras 12,
Desculpa lá, Bernardo, peço imensa desculpa, como toda a gente, naturalmente, que me está a ouvir, conhece o Jordan Peterson, disseste que ele é académico, mas convém dizer que ele é, ele é psicólogo e no campo da psicologia é um dos académicos com maior nome, enfim, na academia, peço desculpa pelo pleonasmo, não é? Mas, ou seja, é que muita gente não tem bem noção do quão daquilo que é o perfil académico do Jordan Peterson, né? Ou seja, o tipo está mesmo no top dos tops no campo da psicologia, portanto não é só enfim, não é só um académico, é um grande académico, mas pronto. Por isso é que tudo o que ele diz merece pelo menos ser ouvido e refletido. Mas eu vou um pequeno à parte, porque vais falar em Jordan Peterson e sabemos que muitas vezes, às vezes só o mencionar o nome pode logo dividir, mas acho que é preciso ter noção de que tudo o que ele diz merece pelo menos ser meditado, refletido. Mas desculpa, vai em frente. Sim, é importante esse sublinhado que o Vasco faz, porque de facto, quando aqui referimos Jordan Peterson, não estamos a referir um qualquer opinion maker, não é? Não estamos a referir uma pessoa que dá a sua opinião, olha como o Vasco e eu fazemos, não é? Não estamos a referir uma pessoa como o Vasco e eu que temos umas opiniões e que gostamos aqui de partilhá-las. Não, o Jordan Peterson tem conhecimento científico, académico, tanto quanto é possível ter sobre estas matérias. E clínico, atenção, E clínico, ele tem conhecimento clínico, clínico. E estamos a falar sobre masculinidade, portanto, centenas, se não milhares, certamente, de pacientes masculinos que ele teve e, portanto, o que ele dirá sobre masculinidade não é porque ele andou ali a pensar, como tu e eu, enfim, tu e eu também temos as nossas experiências, embora ainda sejam muito, estejam no início, mas ele tem a experiência de ouvir milhares de homens e certamente, pronto, e que influenciam ou melhor, que lhe dão as bases para dizer aquilo que ele diz em relação à masculinidade. Exatamente. Então, e o que é que ele diz afinal sobre a masculinidade? Depois desta introdução toda, acho que os nossos ouvintes já vão estar a ouvir aqui a tese dele com alguma atenção. Então, ele tem uma tese interessante sobre a visão moderna da masculinidade. Ele explica que a cultura em que vivemos no Ocidente quer impor a ideia de que as sociedades ocidentais são sociedades patriarcais, misóginas, chauvinistas, isto muito em particular no Canadá e nos Estados Unidos, onde ele é especialmente conhecido, mas sem dúvida na Europa este conceito começa a vingar também. Então há muito esta ideia de que as mulheres são oprimidas pelos homens culturalmente, não é como aquele racismo estrutural, o racismo que nos está nos ossos, mesmo que nós não achemos, já somos racistas, não é? Que é outra ideia que também está em voga e que nós infelizmente queremos importar cá para Portugal. Também existe esta ideia do machismo estrutural, por assim dizer, que diz basicamente então que as mulheres são oprimidas pelos homens. E o que é que ele diz? Por esta ideia já estar tão enraizada, os homens já têm receio de ter, por pouco que seja, sucesso em geral. Porquê? Porque já sabem que o seu sucesso vai ser atribuído não ao seu mérito, ao seu esforço, mas o homem que tiver sucesso vai ser acusado de ter sucesso à custa de ser machista, misógino, ou porque a sociedade o beneficia. Tiram um mérito ao homem e portanto o homem também não quer ter mérito, não quer ter sucesso, encosta-se, fica um preguiçoso. E o Peterson diz que este terrorismo psicológico a que os homens estão sujeitos tem vindo a criar, está a gerar uma geração, permitam-me aqui a redundância, de homens cobardes, com medo de serem masculinos. Porquê? Porque isso pode ser mal visto na sociedade. E o mais caricato, explica ele, é que isto é obviamente mau para os homens, não é? Que homens pouco masculinos vão ser naturalmente homens com dificuldade em compreender-se até a si próprio, não é? Homens menos homens. São menos homens. Não, homens são homens no sentido biológico, não é? Sim. Mas quer dizer... E o facto de não se compreenderem a si próprio, não compreenderem a sua natureza, acaba por fazer com que muito mais dificilmente consigam ser verdadeiramente felizes, não é? Portanto, isto é um problema para os homens, mas é um problema também, isto é que pode não ser intuitivo, é um problema também para as mulheres, principalmente as mulheres que estejam à procura de um bom marido e de um bom pai, não é? Porque um homem que não seja verdadeiramente masculino, viril, no bom sentido,
que é o único sentido que devia haver, é um homem que não vai ser um bom pai. Mais uma vez voltamos aqui a esta noção, nem vai ser um bom marido, não é? E portanto é esta a ideia aqui do Jordan Peterson. Bernardo, desculpa lá, não me leves a mal, mas é que ele diz coisas com piada. É esta questão toda da sociedade patriarcal. Ele diz mesmo: vocês acham mesmo que toda a civilização ocidental está fundada sobre como é que eu dizer, sobre a premissa de que a mulher foi constantemente oprimida pelo homem? Quer dizer, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que herdamos, quer dizer, que muita gente quer destruir, é certo, mas acham mesmo que tudo isso foi feito à custa de uma mulher oprimida? Quer dizer, é ridículo. Portanto, ele diz, sobretudo ele diz nas classes mais, enfim, mais humildes, não é? Ele diz que, quer dizer, que essencialmente a relação homem-mulher foi vivida no âmbito da complementaridade, da cooperação, não é? Quer dizer, caso contrário, como é que é possível nós chegarmos onde chegamos na civilização ocidental tendo por base a mulher oprimida pelo homem? Não faz sentido nenhum. Portanto, só pode ter havido, como é que eu ia dizer, sim, cooperação, como disse, entre ambos os sexos, no sentido de, e tendo presente sobretudo que até aos nossos tempos, não é? Até ao século XX, quer dizer, a vida era muito mais dura, não é? Era muitíssimo mais dura, não é? Enfim, depois ele também entra por outros, não vale a pena agora entrar, ou seja, mesmo questões como a saúde da mulher, enfim, saúde para uns, mas não para outros, não interessa, mas houve também elementos no século XX que revolucionaram também a própria vida da mulher. Portanto, quer dizer, toda esta questão, toda esta atribuição de culpa ao homem por ser homem é perfeitamente ridícula, não é? E é até redutora daquilo que foi, se quiseres, a importância das mulheres na construção da mulher, não é? Da mulher na construção da civilização ocidental. Mas pronto, isto é coisas que ele diz e que também fazem todo sentido. É verdade, e neste capítulo específico sobre a masculinidade e a crise da paternidade, vale a pena, fica aqui a nossa referência, então, de conhecer o Jordan Peterson. Mas feita aqui esta primeira abordagem sobre a importância da masculinidade, eu acho que é importante agora aprofundarmos um bocadinho, mas então o que é masculinidade? Não é? Nós estamos a falar que a masculinidade é importante, os homens têm de ser verdadeiramente masculinos, ser bom pai implica ser verdadeiramente masculino, mas o que é então esta verdadeira masculinidade? E há uma palavra que resume a verdadeira e sadia masculinidade, que é a palavra, já tinha dito anteriormente, sacrifício, não é? Sacrifício, e vamos já ver porquê. Historicamente, fazendo aqui uma análise, enfim, meio tonta, mas que acho que dá para perceber como imagem daquilo que foi a evolução do conceito de homem, a verdade é que historicamente sempre se esperou que o homem fosse forte, corajoso, destemido, que fosse capaz de defender a família. Num primeiro momento, naturalmente, nas cavernas, nas grutas, defendia a família dos animais selvagens. Mais tarde, e durante muitos séculos, defendia a família e a pátria nas guerras contra os invasores, que muitas vezes espelhavam, roubavam, abusavam das mulheres e das crianças. E, portanto, sempre houve esta grande identificação entre a masculinidade e até as virtudes militares, em algum sentido, que já tenho aqui uma história curiosa para contar também, relativamente à minha formação militar. E não só isso é algo que se espera, como se espera isso por um motivo que se foi descobrindo ao longo dos tempos. Ou seja, porquê? Porque biologicamente observa-se essa superioridade física nos homens. Hoje nós sabemos, não é? Fisicamente, os músculos dos homens formam-se de forma diferente e com mais facilidade. Além disso, a ciência moderna também já nos ensinou que cerebralmente acontece a mesma coisa. Tipicamente os homens têm o lobo temporal do cérebro mais desenvolvido, que é a parte do cérebro que lida com as coisas, com os objetos. Por isso é que os homens, naturalmente estamos a falar aqui em tendência, as tendências são o que são, mas em geral os homens tipicamente são mais orientados para os objetos, para as coisas, por isso é que os homens são bons engenheiros, por exemplo. Por outro lado, as mulheres têm o lobo frontal
do cérebro mais desenvolvido, que é a parte que lida com as emoções, com as pessoas. E nós, neste nosso novo século, em vez de olharmos para esta complementaridade como uma riqueza, olharmos para esta complementaridade como uma forma do homem e da mulher trabalhar em equipa, olhamos para ela como algo que é preciso eliminar. São diferentes, não são complementaridades, são diferenças, e a mulher está subjugada pelo homem, é preciso destruir o que é masculino, e por muito caricato que possa parecer, o que acontece com este feminismo radical moderno, ou chamada também terceira onda do feminismo, acaba por ser, por contraditório que possa parecer, uma masculinização da mulher, mais do que um valorizar das características femininas. É muito, muito curioso como a revolução acaba por engolir os seus próprios filhos, não é? Que dizia. E portanto, isto para dizer, relativamente aqui à paternidade, para que os meninos se tornem homens, o pai tem um papel também muito, muito importante, que é complementar ao papel da mãe, mas é um papel que só o pai pode ter. Ou seja, a mãe pode ajudar o filho a ser uma boa pessoa, mas tem de ser o pai a ajudá-lo a tornar-se um bom homem, um homem masculino. Os pais precisam de, a dada altura, arrancar os filhos das saias da mãe. Todos nós sabemos que isto, a dada altura, acontece. Os pais têm de ensinar os homens, os filhos, a serem homens de virtude. Há um episódio muito marcante na Bíblia, para quem teve já a oportunidade de ler, para quem não teve, pelo menos este episódio é muito importante, e o resto também é importantíssimo, obviamente, mas sabemos que a Bíblia não só é o livro sagrado da nossa religião, mas é também um elemento-chave na compreensão daquilo que é a nossa cultura europeia. E diz, referia-me aqui ao episódio do rei David, não é? O grande rei de Israel, que no leito de morte tem consigo o seu filho Salomão. E... essa exegese. Tem consigo o seu filho Salomão, que depois foi o rei mais esplendoroso, não o mais virtuoso, mas o mais esplendoroso de Israel, e no seu leito de morte o que é que ele diz? Confortare est ouvir, não é? Tem coragem, faz-te um homem, faz-te viril. Foram as últimas palavras de David. E portanto esta dimensão de ensinar os filhos a serem homens é uma coisa que só o pai pode fazer. Naturalmente, podem os nossos ouvintes estar agora a pensar, mas há famílias monoparentais, há filhos órfãos, etc. Obviamente que existem esses casos, e há mães que acabam por ter de fazer este papel e o fazem de forma extraordinária, não é isso que estamos aqui a dizer. Mas estamos a dizer que, podendo ser o pai, que o faz com muito mais facilidade e com muita qualidade. E, portanto, esta noção de ensinar a suportar a dor, aquelas coisas básicas que qualquer pai diz para um filho: não chora, sê homem, aguenta a dor, não te queixes, não desistas perante as adversidades, não é? Tudo isto são virtudes tipicamente masculinas que importam manter, não podemos acabar com elas, por muito culturalmente imposto que isto seja, não podemos acabar com estas virtudes, que são virtudes que são importantes para a nossa sociedade. E estava eu há pouco a dizer que ia contar aqui um episódio que eu acho que tem graça neste episódio, que é o facto desculpem, enfim, se calhar já estou a falar demasiado tempo. Nós percebemos. Relativamente a este tema, mas estava a dizer que eu tive a sorte de estudar no Colégio Militar, que na altura, hoje já não é assim, mas na altura era um colégio interno só para rapazes, e por isso o colégio tinha esta vertente da formação para a virilidade muito, muito vincada, e tem graça porque na altura fui aprendendo aquelas regras e todas essas virtudes, não que eu seja virtuoso, mas tive a oportunidade de receber essa formação, recebi com naturalidade, achei que era o que fazia sentido para qualquer homem, e agora olhando em retrospectiva, olhando para trás, percebo que bonito, que boa que era aquela formação neste aspecto concreto da virilidade. E o que vos queria trazer aqui era precisamente o Código de Honra do Colégio Militar. O Colégio Militar tem
um decálogo, um código de honra, os 10 mandamentos, são exatamente 10 artigos do aluno do Colégio Militar, que todos os alunos sabem de cor estes 10 artigos, e que são, ao fim e ao cabo, o centro daquilo que é, pode-se dizer, o projeto educativo, o projeto formativo do colégio, para além, naturalmente, das ciências, das matemáticas e tudo isso, não é o que está agora em discussão, mas que é o centro da formação do colégio. E que eu, olhando agora, depois de ter estudado esta questão da masculinidade, digo, mas isto é um resumo extraordinário, estes 10 artigos do Código de Honra são um resumo extraordinário daquilo que é ser homem. E, portanto, vou-vos ler aqui os 10 artigos do Código de Honra do Colégio Militar, que são, em primeiro lugar, amar e honrar a pátria, não é? Acho que é autoexplicativo. Amar e honrar a pátria. O homem ama e honra a pátria. A pátria é o seu país, é a sua comunidade, é a sua família. Nós queremos amar e não só amar, honrar também o legado que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Em vez de cuspir nesse legado, que é o que a cultura moderna parece que quer fazer, fazer dele tábua rasa, nós amamos aquilo que recebemos. Sabemos que houve erros, sabemos que houve coisas que podiam ter sido melhor feitas, sabemos isso tudo, mas quer dizer, amamos o bem que nós recebemos dos nossos antepassados. Depois, um segundo ponto é dignificar a farda que enverga. Isto acho que também não é preciso explicar. Um homem tem de ser, tem de ter honra, tem de honrar as instituições que representa. Terceiro, cultivar a disciplina, a importância de sermos disciplinados, a virtude da temperança, etc. Cultivar a disciplina. Quarto, dedicar à sua formação todo o seu esforço e inteligência, não é? E isto aqui é muito importante, porque ser masculino não implica ser o melhor aluno da turma. O melhor aluno da turma pode, no limite, não ser masculino. Mas ser masculino implica dar o melhor que nós temos. Nós até podemos não ser muito bons a matemática, podemos ter algumas dificuldades em físico-química, ou em cálculo diferencial e integral, mas damos o máximo, não é? A característica masculina aqui não é ser o melhor aluno, é dar o máximo. Até depois as pessoas têm diferentes vocações, uns são mais académicos, outros são mais práticos, mas o mais importante, eu acho que isto é uma coisa que falta muito nos dias de hoje, em que olhamos muito para os resultados e não tanto para aquilo que os nossos filhos fazem. Mais importante do resultado que o nosso filho possa obter é saber que ele está a dar o melhor que tem para dar. Portanto, quarto artigo, dedicar à sua formação todo o seu esforço e inteligência. Depois o quinto artigo, ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos. Este artigo era daqueles que mais trabalho dava, foi um dos artigos pelos quais nós mais sofríamos, porque, quer dizer, nós temos um bocadinho, quando somos crianças, principalmente, temos muito medo, somos um pouco cobardes, não é? E, portanto, o que acontece quando dois filhos pequenos, um deles faz a asneira? A mãe pergunta, ou o pai pergunta, quem é que fez isto? E eles apontam imediatamente de um para o outro, foi ele. E isto é exatamente o contrário, não é? Perceber que a masculinidade implica aqui uma certa violência que temos de aplicar a nós próprios, para o desenvolvimento de qualquer virtude é preciso aplicar violência, e temos de aplicar esta violência para contrariar esta cobardia inata que nós temos. E, portanto, no colégio havia muito esta coisa de ok, fiz a asneira, mas o mais importante do que ter feito a asneira é ter a coragem de assumir que fui eu que fiz aquilo. Pronto. Assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos. Depois, praticar a camaradagem sem sendo em cumplicidade. A camaradagem e a fraternidade, enfim, são conceitos que entretanto se foram perdendo com o tempo, mas que são tão importantes naquilo que é, ao fim e ao cabo, a nossa formação como homens. Os homens têm de estar integrados num grupo de homens, temos de ter as nossas fraternidades, temos de ter os nossos amigos com quem bebemos as nossas cervejas, com quem discutimos. Faz parte também de ser homem, e precisamos, como homens, precisamos disso mesmo, ter estas fraternidades. Nos Estados Unidos começa a regressar esta noção do homem ter a sua fraternidade saudável. Aqui na Europa ainda não tanto. Aquele programa, o Êxodo dos 90, tem isto também como um dos pilares fundamentais, o facto de se viver em fraternidade. Depois,
praticar caridade sem inocência nem cumplicidade. Sétimo artigo, ser modesto no êxito, portanto, a virtude da modéstia, principalmente quando nós temos êxito, não é? Os homens são discretos por natureza, não gostam de se andar a vangloriar, digno na adversidade e confiante face às dificuldades. Este artigo é um poema e um belo poema, por sinal. Oitavo, ser generoso na prática do bem, não é? O homem é corajoso, o homem dignifica, o homem ama a pátria, mas é generoso na prática do bem. É generoso, é solidário, ajuda os que estão à sua volta. Nono, repudiar a violência, a dilapidação e o despotismo. Este artigo também é interessantíssimo, não é? Porque a noção de masculinidade tóxica é exatamente o contrário disto, não é? O homem agressivo, bêbado, violento, que grita com a mulher, que é preguiçoso, mas não, a verdadeira masculinidade é o contrário, é repudiar a violência, a dilapidação e o despotismo. Nós precisamos de homens mais, se queremos homens menos violentos, curiosamente nós queremos homens mais másculos, mais viris. É uma coisa que temos de ensinar à cultura. E depois, naturalmente, o 10º que está relacionado também, ser sempre respeitador, afável e correto, não é? Ser educado, ser delicado, ter bons modos, ser um verdadeiro cavalheiro, não é? Ser um verdadeiro cavalheiro, aquelas tradições antigas das ordens de cavalaria também dizem muito sobre aquilo que deve ser um homem. Dizer então que nos tempos atuais, aparentemente, e repito, a família não tem inimigos, não é? Nós vimos que no início o homem tinha de proteger a sua família nas cavernas dos animais selvagens, depois tivemos de defender os países nas guerras, e hoje em dia não há guerras, vivemos em paz, não é? E por isso pode parecer que a família não tem inimigo. E portanto o homem, se já não tem inimigos para combater, acaba, o que é que acontece? Ou percebe que continua a existir inimigos, ainda que noutra forma, ou então acaba por se tornar na tal masculinidade tóxica do homem violento, pouco educado, sedentário, que falávamos há bocado, normalmente caricaturado a ver futebol na televisão e a beber cerveja enquanto pede uma sanduíche à mulher, ou então aquele homem ausente que não acompanha o crescimento dos filhos porque está excessivamente dedicado ao trabalho, como já dissemos. E se for esta a caricatura do homem que a cultura dominante critica, faz bem criticar, porque de facto não é esse o modelo tradicional de masculinidade. Mas tenho receio que não seja só esta caricatura que é criticada pela cultura. A autoridade que o homem tem como chefe de família não é uma autoridade que surge automaticamente em virtude de ser do sexo masculino. É muito importante perceber isto. A autoridade de ser chefe de família é uma autoridade que se conquista. Como? Servindo a família, dando-se pelos outros. É este o traço fundamental daquilo que um homem deve ser. Alguém que se entrega totalmente pelos outros. Não é? Jesus Cristo é também o modelo perfeito de masculinidade. Aquele que se anula totalmente em prol dos outros. E é isto, se quisermos resumir numa frase, o significado de masculinidade. Ser para os outros. O homem realiza-se no dom de si. É uma frase extraordinária de um documento do Concílio Vaticano II, que é Gaudium et Spes, o Vasco aqui é que é o nosso grande especialista em Vaticano II, mas diz no ponto 24... Desculpa. Obrigado. Pronto. Mas diz a Gaudium et Spes, pronto, acho que se quiseres comentar alguma coisa, comenta. Não, eu estou aqui embevecido a ouvir-te, está a ser espetacular. Não, continua. Está a ser espetacular, então continuemos, vamos ver se não baixamos o nível. Estava a dizer que na Gaudium et Spes, o ponto 24 diz, relativamente a isto que eu estava a dizer, não é? O homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma, não se pode encontrar plenamente a não ser no dom sincero de si mesmo. Esta frase lapidar e que resume, não é? Toda a teologia, toda a masculinidade, toda a tradição que existe sobre ser homem, porque todas as regras de ser um cavalheiro, do gentleman, acabam por vir desaguar a isto. Sermos para os outros. O dom sincero, um homem não se realiza a não ser no dom sincero de si mesmo. Acho que isto é fundamental e é uma ideia que vale a pena reter neste episódio. Já agora,
Desculpa, termina a frase, desculpa. Não, ia dizer, ia continuar aqui a ideia de que entregar a sua vida em prol do bem, da família, e já te passo a palavra, deixa-me só dizer que nós temos esta grande tradição ocidental, que, em que o homem está disposto a dar a sua vida pela família, pela sua pátria, pelos seus, e isto é que é ser verdadeiro homem, não é ser preguiçoso e sedentário, ao contrário da descrição que às vezes faz. Diz Vasco, desculpa. Desculpa, eu ia só dizer, como falaste há pouco, e bem, como Jesus Cristo sendo o homem, não é? O homem, o perfeito exemplo daquilo que é masculinidade, o mesmo documento que citaste do Concílio Vaticano II também tem uma frase muito famosa e que me é muito cara, que diz... Eu não disse que o Vasco era o nosso especialista do concílio, eu digo Concílio Vaticano II, ele lembra-se logo de 3 ou 4 frases de coisas que eu já disse ou que ainda vou dizer. Neste caso lembrei-me de uma, mas pronto, mas é no, tive que vir aqui à cábula, é no ponto 22, diz que Cristo revela o homem a si mesmo, né? Portanto, Cristo, obviamente aqui fala do homem no sentido de humanidade, portanto homem e mulher também, não é? Mas estamos aqui a falar sobre homem masculino e portanto, pronto, Cristo revela o homem a si mesmo, porque ele também é o exemplo perfeito de masculinidade. Mas pronto, era só mesmo para... Tu insististe que eu sabia algumas coisas do Concílio, portanto agora pronto, tinha que dizer. Então tiveste de provar. Claro. Uma fácil, bem, esta foi fácil. Está aqui a virtude provada já, virtude provada pelo fogo no Vasco, portanto tem aqui o Vasco como modelo e o Bernardo como modelo daquilo que não devem seguir. Tem aqui uma complementaridade virtuosa entre nós dois. Eu não te vou interromper para não perdermos tempo, mas é injusto que estejas a dizer isso, mas pronto, adiante. Vasco, então aqui outro pormenor, o episódio já vai longo, mas prometo que já só há aqui mais 2 ou 3 ideias que eu vou querer aqui só dar um toque, que é muito importante perceber, e eu acho que todo o tempo que nós dedicamos a falar de masculinidade não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado, é tempo útil, porque é de facto algo que não se fala, e quando se fala é para dizer disparates. Portanto, permitam-me aqui aprofundar um bocadinho mais, e desculpem-me se o episódio já vai longo, mas há aqui um elemento muito importante e que gera muita confusão. Como nós dissemos ainda há pouco, um dos traços fundamentais da noção tradicional de masculinidade é a sua força, a sua valentia, a sua coragem, não é? Todos estes elementos são elementos tipicamente masculinos. E quando se fala em força, muitas vezes associamos à força bruta, à violência gratuita, ao ser bruto, ser meio bárbaro. É um mal-entendido muito comum. Na realidade, o que... Obviamente é necessária alguma força bruta, não é? Nem que seja porque às vezes estamos com os 2 filhos, um em cada braço, e ainda temos de levar uma mala e temos de transportar outras coisas, portanto é preciso de alguma força, é verdade. Mesmo nos tempos de hoje, em que aparentemente não há inimigos externos à família, que os há, como já vimos também. É preciso alguma força bruta, mas a força mais nobre do homem não é a força bruta. A força mais nobre do homem, e esta é muito mais difícil de adquirir, não basta levantar pesos, é o domínio de si. É o domínio de si próprio, é ter a capacidade de dominar a sua própria força bruta. É muito mais viril que a capacidade de destruir, é ter a capacidade de controlar a sua própria força e os seus instintos. Quer isto dizer ter a virtude da fortaleza e ter a virtude da temperança, usando aqui o jargão aristotélico-otomista da filosofia clássica. Ou seja, dizer que é muito mais masculino o pai que consegue controlar a sua força, mesmo quando está muito irritado por uma atitude qualquer que o filho tenha tido, do que o pai que espanca o filho. É uma atitude muito mais masculina o pai que consegue controlar a sua força. Portanto, ser macho abrutalhado não é a mesma coisa que ser um homem masculino. O macho abrutalhado está mais perto da besta. O outro, que tem as virtudes desenvolvidas, e por isso a questão das virtudes humanas é fundamental, como nós vimos também no Código de Honra do Colégio Militar, isso sim é a verdadeira masculinidade, e é isso que a sociedade precisa hoje. Não é isso que nós queremos combater, é isso que nós queremos promover. Naturalmente dei o exemplo do filho, mas não é masculino maltratar a mulher, não é masculino utilizar a mulher como se fosse algo descartável, andar a apreciar outras mulheres na rua e comentar com outros homens, aquela conversa
típica de taberna, não é uma conversa masculina. Não é isso que é ser verdadeiramente Não é masculino. de taberna, Bernardo. Não é, é de taberna e é de local profissional e é de todo lado. Desculpa. Mas é uma conversa de taberna que sem local profissional, não é? Não é uma Pronto. conversa que me pareça apropriada para o local profissional. Mas efetivamente o que vais estar a dizer tem muita razão. É uma conversa que está normalizada num jantar de amigos, no próprio emprego, onde for, não só na taberna, não só na tasca. Os homens comentam as outras mulheres e não há nada menos masculino do que isto. E obviamente que, estava eu a dizer, também não é nada masculino trair a mulher ou ser um mulherengo. Isso é ser tarado sexual, isso é ser mal criado. Ser verdadeiramente masculino implica mais que qualquer noção de mulherengo ou de homem super, não sei, cobiçado. Ser verdadeiramente masculino é ter um enorme respeito pela sua mulher e pela sua família, ou pela sua namorada, no caso em que não é ainda casado. Só amando assim de todo o coração vamos ser capazes de ser homens. E o que é homem? O que é ser homens? Sacrificar-nos pelos outros, não é? Um homem que trai a sua mulher, ainda que seja só com pensamentos, não está a ser um verdadeiro homem, porque o homem é aquele que se anula pelos outros, por aqueles que ama. E quem é que ele pode amar mais do que a sua própria mulher? Enfim, falo aqui da virtude da temperança, falo também de outro conceito, que é esta noção de um bocado hooligan de homem que é um bêbado, ponto final. O controle de si implica também ser sóbrio e moderado na vida. Um homem, ser masculino, não é aquele que se embriaga, se consegue beber 2 litros de álcool e fica feliz. Não é isso que é ser masculino, não é? É ser sóbrio, é ser moderado também na vida, controlar os seus impulsos. Isto sim é verdadeira masculinidade, isto sim é verdadeira força do homem. E depois também, naturalmente, a vaidade, que é outro problema que nós identificamos hoje em dia, ou um cuidado excessivo pela aparência, também não é ser masculino. Ser metrosexual, se calhar é uma palavra demasiado dos anos 2000, mas acho que as pessoas ainda percebem o que é que se quer dizer, é um defeito. Obviamente que é importante um homem ter cuidado com a sua aparência, andar bem vestido, ser fisicamente saudável, praticar desporto, tudo isso é fundamental, tudo isso são características dos homens. Mas a virtude, como sabemos, é sempre um estado de equilíbrio entre 2 vícios opostos. Enfim, tirando as virtudes teologais, fica para outro episódio. E, portanto, tudo o que seja extremo é um erro. E também, obviamente, quanto à vaidade e contra a aparência, como eu ainda agora dizia. Sabes Até como... porque... Desculpa, estás a falar sobre a metrosexualidade. Um avô meu dizia, infelizmente já não cheguei a conhecer bem, morreu quando ainda era bastante novo, mas ele tinha uma máxima que se propagou na nossa família e sobretudo nos homens da nossa família, que era: os homens querem-se feios e simpáticos. Eu acho enfim, é um sumário disto que estamos aqui a dizer. Um sumário disto e enfim, o princípio antagónico, não é, à metrosexualidade. Os homens querem-se feios e simpáticos. No fundo, o que ele dizia, quer dizer, obviamente, apresentar-se bem, mas não em demasia, e serem acima de tudo cavalheiros, não é? Que é o mais importante. Mas desculpa, não quis deixar de honrar o meu querido avô José Francisco, já que estamos a falar sobre masculinidade. Muito bem. Eu acho que fica aqui a homenagem, então, e voltar aqui então a sublinhar esta ideia, agora que nos aproximamos do fim do episódio, que então esta noção de masculinidade que nós tivemos aqui a ver é muito importante passar aos filhos, e é o pai que tem de passar todas estas noções, que são muitas, que nós tivemos aqui a falar, aos filhos, e que ao fim e ao cabo é dizer que temos de estimular os nossos filhos a serem bons servidores da família, bons servidores das suas comunidades, bons pais, bons maridos no futuro, que amem e respeitem as suas mulheres, que aprendam desde cedo a não querer ser o centro, a não estar cheios de si mesmo, mas que se esvaziem de si, tendo uma vida que vale a pena. Que misteriosa e maravilhosa é a natureza humana. É, de facto, enfim... Infelizmente, como fomos dizendo, a cultura em que vivemos tem ódio a esta masculinidade e confunde-a também por culpa de alguns homens bárbaros, que também os houve e também os há naturalmente, confunde a masculinidade com o machismo. Nada
mais errado, nada mais errado. Masculinidade não é algo que nós temos de abandonar, é algo que nós temos de estimular na nossa sociedade, temos de promover. Se não formos nós a transmitir aos nossos filhos o que é ser, então, este homem de verdade, este homem virtuoso, o homem que se sacrifica, o homem que tem todas estas virtudes que fomos falando, não vai ser a cultura que lhe vai transmitir. A cultura só lhe vai transmitir de duas uma. Ou aquele estereótipo horroroso de homem bêbado, viciado em sexo, do American Pie, ou do Hangover, ou dos Simpsons, ou então vai ensinar os nossos filhos a ser uns príncipes delicados, cor-de-rosa, do politicamente correto. Nenhum, nem outro, como vimos, são verdadeiros modelos de masculinidade, e por isso é que o nosso papel sempre foi ao longo da história, mas hoje, se calhar mais que nunca, de transmitir a noção de masculinidade aos nossos filhos é verdadeiramente indispensável, e não podemos descansar nisso. Não podemos ser preguiçosos. Não podemos deixar que a educação dos nossos filhos esteja ao cargo da escola, nem mesmo da catequese, e muito menos da Netflix ou da TV. Nós temos um papel que não nos podemos demitir dele. E agora partilhava convosco que tudo o que nós estamos aqui a dizer não são opiniões. Estamos a falar de realidades objetivas. As estatísticas sobre as casas onde não existe um pai, as famílias monoparentais, ou em que os filhos são órfãos, são muito claras quanto ao impacto que tem a ausência do pai na família. São muito, muito claras. Eu vou, enfim, utilizar estatísticas dos Estados Unidos, que são estatísticas públicas, podem consultar na internet. Cá em Portugal não conheço se existem estas estatísticas, eu penso que não, mas nos Estados Unidos, e acho que podemos facilmente transpor isto para a nossa realidade também, aqui uns dados interessantíssimos. Primeiro, mais de 60% dos suicídios jovens são de jovens que cresceram sem pai em casa, ou com um pai ausente. Mais de 60%. Pior, 90% dos sem-abrigo, das pessoas que hoje são sem-abrigo, cresceram em casas sem pai. Diz a investigação científica que é 32 vezes mais provável acabar-se a ser sem-abrigo tendo nascido numa casa sem pai do que numa casa em que tinha o pai presente. Depois, 80% dos violadores com problemas de raiva vêm de casa sem pai. Ou seja, é 14 vezes mais provável um violador vir de uma família sem pai do que de uma família com o pai presente. Eu acho que isto aqui é absolutamente avassalador. 71% das licenças da escola são de casas sem pai. Diz a investigação científica que é 9 vezes mais provável existir na escola quando um filho cresce numa família sem pai, e nós sabemos, enfim, que as estatísticas em Portugal são assustadoras. 85% dos prisioneiros, as pessoas que estão presas, 85% delas vêm de casas sem pai. 85%. É 20 vezes mais provável, tendo em conta os dados que os investigadores têm, é 20 vezes mais provável ser preso tendo vindo de uma família sem pai do que o contrário. E depois, para as meninas, é absolutamente determinante ter-se pai ou não em casa. As meninas têm 7 vezes mais probabilidade de engravidar na adolescência e têm 92% mais probabilidade de terminar divorciadas se tiverem crescido numa casa sem um pai presente. E depois, há dados também que são muito claros quanto à ausência do pai no que diz respeito ao consumo de drogas, enfim, entre outros vários efeitos. As estatísticas eu acho que são absolutamente claras sobre a importância do pai em casa. Eu não sei quantas mais provas são necessárias. Bons pais e bons maridos não são úteis, são necessários, são fundamentais. E a situação em Portugal é muito, muito grave. Nós, das estatísticas que temos, nos últimos 25 anos, as famílias monoparentais duplicaram em Portugal. E nós sabemos quem é que carrega este peso, não é? Curiosamente, num mundo em que se fala tanto do feminismo, não é? De luta pelos direitos das mulheres, quem é que sofre mais com a ausência de pais? Quem é que sofre mais nas famílias monoparentais? Quem é que fica com a criança ao colo? São as mães.
quem sofre com a crise da masculinidade criada por esta cultura do feminismo tóxico, assim tóxico, são as mulheres. Uma vez mais, a revolução engole os seus próprios filhos. Por isso, não pode haver um verdadeiro feminismo sem uma grande valorização do papel do homem, sem uma grande valorização da virilidade, da masculinidade. E quando faltam homens bons e virtuosos na sociedade, já se percebeu, são as mulheres que sofrem, ficando com as crianças nos braços, sem apoio, sem proteção. E, naturalmente, sofrem também os próprios filhos. Portanto, aqui uma mensagem para as mulheres. Nós sabemos que a maioria dos nossos ouvintes são homens, mas temos também muitas mulheres que são fiéis aqui ao nosso podcast e agradecemos. E a mensagem que eu acho que era importante transmitir é: os homens não são concorrência que seja preciso esmagar ou destruir ou copiar, não é? Que é o que agora o feminismo quer fazer. Os homens são complemento, que em conjunto com o gênio feminino são capazes de criar lares felizes e, por isso, comunidades felizes e equilibradas, comunidades, cidades, países e, no limite, um mundo feliz e equilibrado. Portanto, mulheres, não olhem para os homens como concorrência, procurem, não tenham medo que eles desenvolvam as verdadeiras virtudes da masculinidade sadia, e homens, por amor de Deus, sejam homens de virtude comprovada, sejam verdadeiramente pais. Vasco, eu já disse o que tinha a dizer, já me alonguei, mas passo-te a palavra para alguma nota de conclusão que queiras dar, e da minha parte está tudo. Mas vê lá se não queres dizer mais alguma coisa, pá. Se quiseres, estou a brincar. Epá, nem dizes nada, então. Não, eu vou assumir que isso foi a tua forma simpática de dizer que estavas a gostar de ouvir, acho que. Não, e assumes bem, não, Acho obrigadíssimo. Não, Bernardo, obrigadíssimo, porque acho que fizeste aqui uma análise profunda à crise da E é um tema que não se fala, não é? É uma Ainda questão fala-se que não muito se pouco. fala. Sobretudo- Como o Jordan Peterson diz, tem-se medo de abordar este assunto, não é? Tal e Para não qual. ser rotulado de machista, tóxico e Sobretudo em língua portuguesa fala-se pouco sobre isso. patriarcado. Eu só tenho a agradecer também já agora. Heteropatriarcado. Não quero deixar de revelar que quem preparou este episódio, como perceberam, quem preparou este episódio foi o Bernardo, e agradecer-te porque fizeste aqui uma belíssima e profunda análise àquilo que é a crise da masculinidade, tudo partindo de um livro que ambos lemos e gostámos muito, mas de facto fizeste aqui uma excelente análise. Eu não, espero que não leves a mal esta nota final antes da frase final, mas eu agora com o meu filho mais velho tenho iniciado aos filmes da Disney, aqueles clássicos que nós, enfim, que nós todos, vou dizer nós todos, eu sou de 90, portanto, que a minha geração conhece, e houve um que, ao rever esse filme, que me chamou muita atenção precisamente para o tema da paternidade, e de facto é um exemplo até bastante recente, e é bastante recente, de um bom exemplo de paternidade, e de algo que foi e ainda é um dos filmes que mais marcou estas gerações mais recentes, que são as nossas, que é no filme do Rei Leão, não é? A figura do Mufasa, não é? E enfim, curiosamente o Jordan Peterson também tem a mania, enfim, mania no bom sentido, de olhar para os filmes da Disney e de fazer também esta análise, porque ele entende, e a meu ver bem, que os filmes da Disney não são mais do que formas de recontar estes mitos no bom sentido, e para isso vão ouvir o nosso podcast sobre Tolkien, mas estes mitos recorrentes da nossa civilização. E pronto, obviamente os bons filmes da Disney estão carregadíssimos destes mitos, e eu tenho para mim que no Rei Leão, e sobretudo a figura do Mufasa, portanto, que é o grande leão, o pai do Simba, né, para quem viu, e de facto vendo as falas e a própria atitude sacrificial, ou sacrifício, é sacrificial que se diz, Bernardo, agora é sacrificial dele enquanto pai, que dá a vida para salvar o filho, a cena da repreensão, quando ele repreende o filho depois do filho ter exposto não só a si próprio, mas à sua amiga ao perigo. São de facto, parece-me que exemplos
enfim, muitíssimo acessíveis a toda a gente, que certamente não há ninguém que olhe para aquilo, que veja aquele filme e que ache que aquilo é uma masculinidade tóxica, mas precisamente são exemplos daquela verdadeira masculinidade, até solene, não é? Porque este Mufasa é um leão, para quem já viu, não é? Aliás, para quem não viu, é um leão muito solene e, e usa essa serenidade também na sua função de pai, para educar o seu filho. Portanto, é isto para dizer que, ou seja, nem tudo está perdido. É verdade que o Rei Leão está quase a fazer 30 anos, é impressionante, mas o filme original está quase a fazer 30 anos, mas há esta. Vai ficar velho. Está a ficar velho, mas ou seja. Não, mas quer dizer, os filmes da Disney, principalmente os clássicos, dizem muito sobre aquilo que é ser, Tal e qual, masculino. Enfim, tal e não qual, vale a tal e pena qual. estar agora a aprofundar muito, mas olha, Exatamente. por exemplo, o Pinóquio, não é? A moral do Pinóquio era, se queres Completamente. ser um menino se queres ser um menino de verdade, tens de dizer, não podes dizer mentiras. Tal Tens e qual, tal e qual, tal e não qual. é? São morais úteis Exatamente. e que, enfim, deviam ser melhor aproveitadas. E Mas acho poderemos que aqui falar, sim, sim, desculpa. Desculpa. Não, ia só dizer em jeito conclusivo uma coisa e contar uma história que me lembrei agora, que ainda por cima aconteceu connosco, e ia pedir desculpa aos nossos ouvintes de estar a utilizar uma história nossa, de estar a utilizar um exemplo nosso, mas que eu acho que ilustra bem aqui uma mensagem que queria transmitir aqui no final, mas diz o que é que querias dizer. Não, eu queria acabar com o Mufasa, mas nada, não tenho mais nada a dizer, para Não, além mas eu da vou contar minha. aqui uma história que eu me lembrei agora, teve graça. Enfim, a família do Vasco, a minha família, fomos com uns amigos a almoçar, aí há umas semanas, e depois no regresso a casa, a Lisboa, ia o Vasco no seu carro à frente, com a família, e eu ia no meu carro com a minha mulher atrás e com os meus filhos, com o meu filho, na altura acho que o outro ainda não tinha nascido, e, e o que é que acontece? Acontece que um pneu do carro do Vasco rebenta, pumba! Confere, Arrebentou. confere. Mas o que teve graça, e isto é muito bonito, quer dizer, não é que nós sejamos particularmente virtuosos porque fomos altamente intuitivos, mas acho que dá para ilustrar uma coisa que eu quero transmitir. O que é que aconteceu a seguir? O Vasco encostou o carro, nós estávamos atrás, encostámos também para ver se o Vasco precisava de ajuda, e o que é que, sem ninguém combinar nada e sem querer estar aqui a fazer virtue signaling como agora se faz, o que é que aconteceu? O Vasco e o Bernardo foram tratar da roda, que era uma coisa que as mulheres, que são ótimas, as nossas mulheres, provavelmente iriam ter dificuldade, e elas foram fazer uma coisa que nós provavelmente não nos íamos lembrar, íamos ter dificuldade em fazer, que era conseguir entreter os bebés, 3 bebés que havia ali entre o 1 e os... Não, ainda nem 1 ano tem. Meses. Entre alguns Devia ter meses, para aí 7, 8 meses. devia ter 7, 8 meses nessa altura, entre os 7 meses e os 3 anos, mais ou menos, e conseguiram que as crianças estivessem calmas, desenrascaram ali a forma de dar uma sopa ou uma comida qualquer, enquanto o Vasco e o Bernardo estavam a trocar o pneu. O Vasco e o Bernardo não conseguiriam ter desenrascado tão bem as crianças como as senhoras desenrascaram, nem elas provavelmente teriam desenrascado tão bem o pneu que nós desenrascamos. Mas isto para Nem dizer o mais, quê? nem mais. Não é para dizer que somos ótimos nem nada, é para dizer que não somos adversários. É uma das mensagens que eu acho que é importante transmitir aqui neste episódio. Não somos adversários. As mulheres serem verdadeiramente femininas e os homens serem verdadeiramente masculinos é algo que faz os homens ganhar e faz as mulheres ganhar também. É uma win-win situation. Ficamos todos a ganhar quando somos verdadeiramente aquilo que nós somos e não quando queremos ser estas aberrações ideológicas que agora são politicamente corretos. Portanto, acho que todos temos a ganhar conhecendo melhor o que é a verdadeira masculinidade, conhecendo melhor o que é também a verdadeira feminilidade. Vasco, termina o episódio, já chega. Deus furados, Rei Leão, acho que já está na hora de ir para a cama. Este foi mais um um. bebê a chorar ao fundo. É verdade, olhem, estávamos a falar no Nuno, Está a chamar-te. eis que surgiu, portanto lá está, precisamos mesmo que contribuam para termos condições mais, ou melhor, equipamento mais. Agora já está a ver já está no biberon, já não se ouve. Enfim, peço desculpa. Este foi mais um. Equipamento, salas também. Enfim, exatamente, um estúdio. Este foi mais um. Bem, posso acabar de brincar. Um estúdio de Trivium seria uma coisa excelente, por acaso. E este foi mais um episódio de Trivium.
um podcast Trivium, peço desculpa. Não se esqueçam de colocar like, subscrever aquilo que dissemos no início. Portanto, se estiverem a ouvir no Spotify, no Apple Podcast, vão ao YouTube subscrever e também colocar like neste vídeo. Partilhem com as pessoas que achem que vão gostar, mesmo com aquelas que achem que não vão gostar, e sobretudo este episódio da paternidade, mesmo aqueles que acham que isto é provocatório, partilhem, porque também, lá está, quer dizer, é importante ouvir mesmo aqueles que têm opiniões diferentes, e a nossa opinião é certamente diferente da de muitas pessoas. E pronto, tem também as links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo, como sempre. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.